Talvez você tenha começado este vídeo com uma sensação estranha no peito. Não é curiosidade apenas, é reconhecimento. Algo dentro de você sabe que o tempo está passando, que os anos mudam, os calendários viram, mas certas dores continuam exatamente no mesmo lugar. Pessoas mudam, circunstâncias mudam, promessas são feitas, mas no fundo há uma repetição silenciosa acontecendo. E a verdade é que 2026 não será diferente se aquilo que precisa ser confrontado agora continuar sendo adiado. Existe um engano comum que muitos carregam. A ideia de que o tempo sozinho resolve. Que esperar mais um pouco, orar mais um pouco sem encarar o problema, suportar mais um ciclo, vai fazer tudo se ajustar. Mas a Bíblia não ensina isso. A palavra mostra, repetidas vezes, que o que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem uma fé cansada, uma alma sobrecarregada e um corpo reagindo com sinais que ninguém quer ouvir. Quando Jesus alertou em Lucas 21:34, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Ele não estava falando apenas de um futuro distante. Ele estava falando de um processo interno que começa pequeno, quase invisível, mas que cresce quando não é tratado. Um coração sobrecarregado não surge de um dia para o outro. Ele é construído pela tolerância contínua ao que deveria ter sido resolvido lá atrás. E aqui precisamos ser honestos. A maioria das pessoas não está em crise porque perdeu a fé. Está em crise porque aprendeu a conviver com aquilo que a fé pedia para confrontar. Há hábitos que você normalizou, pensamentos que você passou a aceitar, comportamentos que você justificou com cansaço, com passado difícil, com é só essa área. Só que áreas não resolvidas nunca ficam isoladas. Elas contaminam o todo, sempre. É por isso que o corpo começa a reagir. A mente entra em conflito, a oração perde profundidade. Não porque Deus se afastou, mas porque algo dentro foi sendo abafado, silenciado, empurrado para depois. E esse depois se transforma em anos. Anos em que nada muda, apesar de tanto esforço. Anos em que você olha para frente e percebe que está carregando versões antigas de si mesmo. A restauração que Deus promete nunca começa do lado de fora. Ela começa quando a pessoa para de negociar com o problema e decide encará-lo. A Bíblia chama isso de arrependimento, não como culpa, mas como mudança de direção. É o momento em que você para de repetir o ciclo e começa a interrompê-lo. Porque o que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. E Deus não te chamou para viver preso a repetições. Talvez você esteja esperando um grande sinal, uma grande resposta, uma grande virada. Mas na maioria das vezes, a virada começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não tolerar mais aquilo que está te adoecendo por dentro. Deus trabalha com processos e todo processo começa com verdade. Verdade diante dele, verdade diante de si mesmo. E enquanto essa verdade não é encarada, a vida até pode seguir, mas não avança. Ela gira em torno do mesmo eixo, as mesmas dores, os mesmos erros, as mesmas promessas não cumpridas. É assim que ciclos se mantêm vivos. Não por falta de poder de Deus, mas por falta de confronto interno. O ciclo nunca começa no comportamento. Essa é a primeira armadilha que confunde muitas pessoas sinceras. Elas tentam mudar atitudes, ajustar rotinas, controlar reações, mas continuam falhando. Não porque não se esforçam o suficiente, mas porque estão atacando o efeito e não a raiz. A Bíblia é extremamente clara quanto a isso. Tudo começa no interior, sempre começa no interior. Jesus foi direto quando disse que é do coração que procedem os males. Ele não estava apenas falando de pecados escandalosos, mas de processos internos não tratados.
pensamentos tolerados, emoções reprimidas, feridas ignoradas, expectativas distorcidas. O coração vai se sobrecarregando aos poucos, sem alarde, sem barulho, e quando você percebe, já está vivendo no modo sobrevivência, não mais no modo propósito. É exatamente aqui que a maioria se perde, porque o que nasce no interior não dói de imediato, ele apenas pesa. No começo é só um incômodo leve, um cansaço diferente, uma irritação mais frequente, uma vontade menor de orar, de se expor, de se aprofundar. Você segue funcionando, trabalhando, produzindo, mas algo já saiu do lugar. A ordem interior começou a se quebrar. E aqui entra a frase eixo que sustenta toda essa jornada. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Essa não é apenas uma ideia bonita, é um princípio espiritual e humano. A mente entra em conflito porque o coração está dividido. O corpo reage porque a alma está sobrecarregada. A fé enfraquece porque o interior está desorganizado. Nada disso acontece de forma repentina, é progressivo, silencioso, traiçoeiro. O problema é que aprendemos a normalizar esse estado. Dizemos que é só estresse, só fase, só mais um ano difícil, só mais uma luta. Mas Deus não chama peso de fase, Ele chama de alerta. E ignorar alertas nunca trouxe restauração para ninguém. Observe algo importante. Jesus não disse, cuidem do comportamento. Ele disse, acautelai-vos do coração. Porque o coração é o centro de comando. Quando ele está sobrecarregado, todas as decisões passam a ser feitas a partir da dor, do medo ou da carência, e não da direção de Deus. E decisões tomadas a partir da desordem interior sempre constroem ciclos repetidos. É por isso que você vê pessoas que oram, jejuam, leem a Bíblia, mas continuam presas aos mesmos padrões. Não é hipocrisia, é desalinhamento interno. Elas estão tentando viver uma vida espiritual elevada, com um interior ainda preso a feridas antigas, culpas não resolvidas e tolerâncias perigosas. A tolerância é o verdadeiro ponto de nascimento do ciclo. Não o pecado escancarado, mas aquilo que você permite ficar. Aquilo que você diz, depois eu resolvo. Aquilo que você racionaliza. Aquilo que você chama de jeito meu. Só que tudo aquilo que você tolera começa a moldar quem você se torna por dentro. E molda silenciosamente. É assim que o ano vira, mas a vida não muda. É assim que novos planos são feitos, mas os mesmos resultados aparecem. É assim que 2026 pode se tornar apenas a repetição de tudo o que você já viveu, se esse ponto não for confrontado agora. Porque quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. E Deus não começa restaurando circunstâncias, Ele começa restaurando o interior. Existe um motivo muito específico pelo qual tantas pessoas conseguem identificar que algo está errado dentro delas, mas poucas conseguem, de fato, resolver. Não é falta de informação, não é ausência de fé, não é nem mesmo rebeldia consciente, é porque confrontar o que precisa ser confrontado exige atravessar uma dor que ninguém quer sentir, a dor de encarar a própria verdade sem máscaras. Enquanto o problema permanece difuso, indefinido, escondido atrás de justificativas como é só uma fase, todo mundo passa por isso, quando eu tiver mais tempo eu cuido, ele parece controlável. Ele não ameaça a identidade. Ele não mexe na narrativa que a pessoa construiu sobre si mesma. Mas no momento em que essa pessoa decide confrontar, algo muda. O problema deixa de ser externo e passa a ser interno. E é aí que a resistência aparece. A Bíblia nunca romantizou esse processo. Desde o início, ela deixa claro que a verdade liberta, mas antes de libertar, ela expõe. E ser exposto internamente é desconfortável. É perceber que certas escolhas foram feitas conscientemente, que certos limites não foram respeitados,
que algumas dores foram ignoradas por conveniência, que algumas áreas foram entregues ao automático, não à direção de Deus. Esse é o ponto exato onde muitos desistem, porque até ali, ouvir mensagens sobre mudança é inspirador. Falar sobre novos ciclos é empolgante, planejar um novo ano é animador. Mas quando a mensagem começa a tocar naquilo que precisa morrer, ser ajustado ou abandonado, a empolgação cede lugar à resistência. E essa resistência quase sempre se manifesta como cansaço, desânimo espiritual ou até confusão mental. É nesse ponto que precisamos repetir, com ainda mais força, a frase que sustenta tudo o que estamos falando. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. A maioria dos ciclos que se repetem não se repetem porque Deus não agiu, mas porque a pessoa recuou exatamente no momento em que a confrontação começou a doer. Ela sentiu o incômodo, mas decidiu voltar para o conhecido. Porque o conhecido, mesmo sendo doloroso, é previsível. E o previsível dá uma falsa sensação de controle. Confrontar exige abrir mão dessa falsa segurança. Exige admitir que algo dentro está fora de ordem. Exige reconhecer que certas escolhas precisam ser revistas. E isso toca diretamente no ego, na identidade, na forma como a pessoa se enxerga. Por isso dói. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma reorganização interior. Observe como Jesus lidava com isso. Ele nunca empurrava as pessoas para uma mudança superficial. Quando alguém se aproximava dele buscando solução, Jesus frequentemente levava a conversa para um nível mais profundo do que a pessoa esperava. Não porque ele queria ferir, mas porque ele sabia que resolver o superficial apenas prolongaria o ciclo. E é exatamente aqui que muitos confundem o processo de Deus. Eles esperam alívio imediato, mas Deus trabalha com transformação profunda. O alívio vem depois, a restauração vem depois. Primeiro vem o confronto amoroso com a verdade. Não uma verdade acusatória, mas uma verdade reveladora. O problema é que fomos ensinados a evitar desconforto a qualquer custo, evitar silêncio, evitar introspecção, evitar dor emocional. Mas sem atravessar esse território não há mudança real, apenas distração, apenas adiamento, apenas repetição com novos nomes. É por isso que tantas pessoas entram em um novo ano cheias de expectativa, mas carregando os mesmos padrões internos. O cenário muda, mas a estrutura interior permanece a mesma, e estruturas não resolvidas produzem sempre os mesmos resultados. Sempre. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Essa desordem não se resolve com força de vontade isolada. Ela se resolve com verdade, submissão e decisão. Decisão de não mais fugir daquilo que Deus está apontando há tempos. Talvez, enquanto você ouve isso, algo específico já esteja vindo à sua mente. Um padrão, uma área, um comportamento, um pensamento recorrente, uma ferida antiga, algo que você vem empurrando para depois. Isso não é coincidência. Isso é consciência despertando, e consciência é o primeiro passo para a libertação. Mas aqui é importante dizer algo com muita clareza. Confrontar não é se condenar. Confrontar é se alinhar. Deus não revela para destruir, Ele revela para curar. Só que a cura nunca começa com anestesia espiritual. Ela começa com sensibilidade, com reconhecimento, com rendição. Enquanto você foge desse ponto, a vida pode até avançar cronologicamente, mas espiritualmente ela fica presa. E é assim que anos passam, e a sensação é a mesma, o mesmo peso, a mesma luta, o mesmo vazio disfarçado de rotina. Por isso, se nada for confrontado agora, 2026 não trará novidade alguma. Ele apenas dará novos nomes a dores antigas, novas tentativas para velhos padrões, novas promessas para os mesmos resultados.
Existe um momento decisivo no processo de restauração que quase nunca é celebrado porque ele não é visível por fora. Não há aplausos, não há sensação imediata de vitória. É um momento silencioso, interno, onde algo começa a se reorganizar. Esse momento acontece quando a pessoa para de fugir da verdade e decide permanecer diante dela, mesmo que doa. Não para se acusar, não para se punir, mas para permitir que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer: restaurar a ordem. Até aqui, falamos sobre ciclos que se repetem, dores que permanecem, anos que passam sem mudança real. Falamos sobre tolerâncias silenciosas e sobre como o coração vai se sobrecarregando aos poucos. Mas agora entramos em um ponto crucial. O que acontece quando alguém decide confrontar, de fato, aquilo que estava sendo evitado? A Bíblia mostra que Deus nunca começa a restauração pelas circunstâncias externas. Ele começa pelo interior, sempre. Porque mudar o cenário sem mudar a estrutura apenas cria um alívio temporário. É como reformar uma casa com rachaduras profundas, sem tocar nos alicerces. Por fora, tudo parece novo. Por dentro, o colapso continua em andamento. Quando a verdade começa a ser aceita, algo muda imediatamente. A pessoa deixa de lutar contra os sintomas e começa a lidar com a causa. E isso exige humildade. Humildade para admitir que certas decisões foram tomadas a partir da dor, que alguns hábitos surgiram como mecanismos de defesa, que algumas áreas foram entregues ao automático porque confrontá-las parecia custar demais. Esse é o ponto onde a fé amadurece. Porque fé madura não é aquela que nega a realidade interior, mas aquela que se submete ao processo de Deus, mesmo quando não entende tudo. É aqui que a espiritualidade deixa de ser apenas prática religiosa e se torna transformação real. E é nesse ponto que precisamos repetir, com ainda mais clareza, a frase que sustenta todo esse caminho. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. Quando alguém decide confrontar, esse ciclo começa a perder força. Não porque tudo se resolve instantaneamente, mas porque a raiz foi exposta. E raízes expostas não crescem mais no escuro. Elas começam a ser tratadas, podadas, curadas. Observe como Deus age nas Escrituras. Ele sempre chama a pessoa para fora da confusão interna antes de mudar o cenário externo. Com Elias, por exemplo, Deus não começou dando um novo chamado ou uma nova missão. Ele começou oferecendo descanso, alimento e silêncio. Porque Elias não estava sem fé, ele estava exausto. E um interior exausto não consegue sustentar grandes mudanças. Isso nos ensina algo profundo. Há momentos em que o problema não é falta de espiritualidade, mas excesso de peso interno. Peso de expectativas não cumpridas, peso de responsabilidades mal processadas, peso de culpas acumuladas, peso de tolerâncias que foram se empilhando. Quando a verdade começa a organizar o interior, a primeira coisa que acontece não é euforia, é alívio. Um alívio estranho, silencioso, quase tímido. A pessoa percebe que não precisa mais fingir que está tudo bem, que não precisa mais sustentar versões irreais de si mesma, que pode ser honesta diante de Deus. Esse alívio é o sinal de que a ordem está começando a ser restaurada. E quando a ordem interior começa a se ajustar, o corpo responde, a mente desacelera. A oração ganha profundidade. A escuta espiritual se afina. Não porque os problemas desapareceram, mas porque o centro foi reorganizado. Quando a ordem interior é restaurada, todo o resto começa a encontrar o seu lugar. Isso não significa que a vida se torna fácil. Significa que ela se torna coerente. E coerência interna gera força. Uma força que não vem da pressa, mas da estabilidade. Uma força que não depende de circunstâncias favoráveis, mas de alinhamento interior.
Aqui, algo muito importante precisa ser dito. Confrontar não é um evento único, é uma postura. É a decisão diária de não voltar a negociar com aquilo que Deus já mostrou. É o compromisso de não chamar de normal aquilo que está te adoecendo. É a coragem de interromper ciclos antes que eles se consolidem novamente. E é exatamente por isso que esse processo exige tempo e intenção. Não se trata de resolver tudo de uma vez, mas de parar de fugir, parar de adiar, parar de empurrar para o próximo ano aquilo que precisa ser tratado agora. Porque se esse confronto não acontece hoje, 2026 não trará novidade alguma. Ele apenas repetirá padrões com novas datas. Mas quando a verdade começa a organizar o interior, algo muda na forma como você atravessa o tempo. Você deixa de ser conduzido pelos ciclos e passa a caminhar em direção. Existe um erro comum quando alguém finalmente decide confrontar o que precisa ser confrontado. Tentar resolver tudo correndo. Como se a consciência despertasse e, junto com ela, viesse a urgência de consertar a vida imediatamente. Mas Deus não trabalha com ansiedade espiritual. Ele trabalha com alinhamento. E alinhamento exige ritmo. É aqui que muitos se perdem novamente, não por falta de intenção, mas por insistirem em manter o mesmo ritmo que os adoeceu. O silêncio não é a ausência de Deus. É o ambiente onde Ele reorganiza o interior. Quando a verdade já foi reconhecida, quando a fuga cessou, o próximo passo não é ação frenética, é escuta. É permitir que o coração desacelere o suficiente para perceber o que precisa ser realinhado. O silêncio revela aquilo que o barulho esconde, e por isso ele assusta. Porque no silêncio não há distração, não há justificativa, não há ruído para amortecer a consciência. A Bíblia mostra que, em momentos decisivos, Deus frequentemente conduz seus servos ao silêncio antes de qualquer nova instrução. Não como castigo, mas como cuidado. O interior sobrecarregado precisa reaprender a respirar, precisa desaprender o ritmo da urgência constante. Precisa ser retirado do modo sobrevivência para voltar ao modo propósito. Aqui, algo essencial precisa ficar claro. Descanso não é preguiça espiritual. Descanso é obediência quando Deus manda parar. O corpo exausto não sustenta decisões profundas. A mente acelerada distorce a percepção. E a alma sobrecarregada começa a confundir voz divina com ruído interno. É por isso que tantas pessoas tomam decisões espirituais importantes no auge do cansaço e depois não conseguem sustentá-las. Quando Deus restaura o ritmo, Ele não acelera, Ele desacelera, porque o problema não era falta de movimento, era excesso de peso. E peso não se resolve correndo mais rápido, mas aprendendo a soltar o que não deveria estar sendo carregado. É aqui que a frase eixo precisa ser lembrada novamente, não como alerta, mas como orientação. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. O confronto verdadeiro inclui confrontar o ritmo, confrontar a forma como você vive, trabalha, reage, ora, se cobra. Muitas vezes, o ciclo se repete não apenas pelo que você tolera, mas pelo modo como você vive, tentando dar conta de tudo. E isso cria uma espiritualidade cansada, não uma espiritualidade saudável. Quando o silêncio começa a ser aceito, algo profundo acontece. A pessoa passa a ouvir não apenas Deus, mas a si mesma. Ela percebe padrões, reconhece gatilhos, identifica momentos em que o coração se fecha. Entende por que certas reações se repetem. Esse nível de consciência não vem em meio ao barulho constante. Ele nasce no espaço, no intervalo, no descanso intencional. Deus não tem pressa porque Ele não trabalha com improviso. Ele trabalha com fundação, e fundações levam tempo para serem ajustadas.
O silêncio, então, se torna um aliado, não um inimigo. Um lugar onde a alma se reorganiza, onde o corpo começa a sair do estado de alerta permanente, onde a fé deixa de ser apenas esforço e volta a ser confiança. Esse processo também exige paciência consigo mesmo. Muitos desistem aqui porque esperavam uma mudança externa imediata, mas a restauração verdadeira começa invisível. Primeiro, muda a forma como você reage. Depois, muda a forma como você decide. Só então, com o tempo, as circunstâncias começam a responder. E aqui entra uma verdade libertadora. Você não precisa resolver tudo agora. Você precisa não fugir mais. Precisa permanecer no processo. Precisa sustentar o silêncio quando ele expõe. Precisa respeitar o ritmo que Deus está estabelecendo. Porque quando o ritmo interior é restaurado, os ciclos começam a perder força naturalmente. Sem silêncio, não há escuta. Sem escuta, não há direção. E sem direção, a pessoa volta a repetir padrões, mesmo com boas intenções. É assim que alguém pode passar anos buscando mudança e continuar exatamente no mesmo lugar. Mas quando o silêncio é aceito, quando o descanso é obedecido, quando o ritmo é realinhado, algo começa a se consolidar por dentro. Uma estabilidade nova, uma clareza mais limpa, uma fé menos ansiosa. E isso prepara o terreno para o próximo passo. A decisão consciente de interromper, de forma prática, os padrões que sustentavam o ciclo. Depois que o silêncio começa a restaurar o ritmo interior, algo muda de forma quase imperceptível, mas profundamente decisiva. A pessoa passa a enxergar com mais nitidez onde precisa agir. Não são grandes atos heróicos, não são mudanças espetaculares. São decisões pequenas, sustentadas com fidelidade, que começam a enfraquecer os ciclos antigos. E é justamente aqui que muitos subestimam o poder do processo. Há uma expectativa equivocada de que a libertação venha como um evento único, intenso, marcante. Mas a Bíblia mostra que, na maioria das vezes, Deus trabalha com continuidade. Ele ensina a pessoa a interromper o fluxo que alimentava o problema. Porque ciclos não se mantêm sozinhos. Eles são sustentados por decisões repetidas, muitas vezes automáticas, que deixaram de ser questionadas. Quando alguém decide confrontar e desacelerar, como vimos nas partes anteriores, o próximo passo natural é assumir responsabilidade consciente. Não no sentido de culpa, mas no sentido de alinhamento. A pessoa começa a perceber que há escolhas diárias que mantêm o interior desorganizado. Há hábitos que parecem inofensivos, mas que drenam energia espiritual. Há conversas que reforçam a mesma mentalidade. Há ambientes que reacendem padrões antigos. É aqui que a frase eixo precisa ser lembrada com ainda mais firmeza. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. Confrontar, nesse estágio, não é mais apenas reconhecer. É decidir diferente, mesmo quando a decisão parece pequena demais para gerar impacto. Porque pequenas decisões, quando mantidas, reprogramam o caminho. Elas quebram a inércia, elas interrompem o automático. Observe como a palavra trata esse princípio. Quando Deus chama alguém para uma nova fase, Ele quase sempre começa pedindo algo simples, mas específico. Um passo, um limite, uma renúncia, um reposicionamento. Não porque o simples seja insignificante, mas porque o simples revela obediência. E obediência sustentada cria transformação duradoura. O erro de muitos é tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Isso gera frustração, cansaço e abandono do processo. Deus não exige pressa. Ele exige constância. Ele sabe que um interior que passou anos se organizando em torno da dor não se realinha em uma semana. Mas ele também sabe que um interior que decide não negociar mais com o erro começa a mudar imediatamente, mesmo que os resultados externos ainda não apareçam. Aqui,
algo muito importante precisa ser dito. Interromper um ciclo exige aceitar o desconforto da transição, porque o velho padrão sempre tenta se reafirmar. Ele chama de volta. Ele oferece familiaridade. Ele promete alívio rápido. Mas esse alívio é sempre temporário e sempre cobra um preço depois. Decidir diferente dói no começo porque quebra a previsibilidade. O corpo estranha, a mente resiste, a alma questiona. Mas é exatamente essa ruptura que enfraquece o ciclo. Quanto mais você sustenta a decisão, menos força o padrão antigo tem. Até que chega um ponto em que ele deixa de ser uma tentação constante e passa a ser apenas uma lembrança. Esse é um processo profundamente espiritual e profundamente humano. Não se trata apenas de comportamento externo, mas de reeducação interior. A pessoa aprende a responder diferente aos mesmos gatilhos, aprende a parar antes de repetir, aprende a escolher consciência em vez de impulso. E aqui está uma verdade libertadora. Você não precisa esperar o próximo ano para começar. A repetição de 2026 começa a ser interrompida agora, nas decisões que você toma, quando ninguém está olhando, quando não há aplausos, quando não há reconhecimento externo. Deus vê esse lugar e Ele trabalha exatamente nele. Muitos perguntam, como eu sei que estou no caminho certo? A resposta é simples, embora não seja confortável. Você começa a sentir resistência interna ao que antes parecia normal. Aquilo que você tolerava passa a incomodar. Aquilo que você justificava passa a pesar. Esse incômodo não é condenação, é alinhamento. É sinal de que a ordem interior está sendo restaurada. Quando a ordem interior começa a se firmar, os ciclos perdem sustentação. Eles ainda tentam voltar, mas não encontram mais o mesmo terreno fértil. Porque agora a consciência, a decisão, a postura, e postura muda destino. Existe um perigo silencioso quando alguém começa de fato a interromper ciclos antigos, transformar o processo em mais um peso. A pessoa decide diferente, estabelece limites, muda rotinas, confronta padrões, mas aos poucos começa a carregar tudo isso na força do próprio braço. E quando isso acontece, aquilo que nasceu como libertação começa a se transformar em rigidez, culpa e exaustão. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a sustentação foi deslocada. A Bíblia nunca apresentou transformação como um fardo solitário. Desde o início, o chamado de Deus foi claro: caminhar com Ele, não por Ele. Quando a pessoa tenta sustentar mudanças profundas apenas com disciplina humana, ela até consegue por um tempo, mas disciplina sem graça vira opressão. E opressão sempre produz dois frutos: medo de errar e cansaço crônico. É aqui que muitos se confundem. Eles pensam que depender da graça significa relaxar demais, baixar a vigilância, deixar acontecer. Mas graça bíblica não é permissividade. Graça é fonte de sustentação. É o ambiente onde a decisão firme não se transforma em cobrança cruel, onde o confronto não vira condenação, onde a caminhada não se torna uma corrida. Por isso precisamos repetir a frase eixo mais uma vez, agora sob uma nova perspectiva. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. Confrontar não significa se punir, significa se alinhar. E alinhamento só se sustenta quando a pessoa aprende a caminhar com Deus de forma honesta, reconhecendo limites, fraquezas e necessidades. A graça entra exatamente aí, não para justificar o erro, mas para impedir que o processo de restauração se transforme em um novo tipo de prisão. Observe como Jesus tratava aqueles que estavam em processo. Ele confrontava, sim, mas também acolhia. Ele não anulava a verdade, mas nunca retirava a dignidade. Ele sabia que pessoas feridas não precisam de mais peso, precisam de direção sustentável. E direção sustentável nasce quando verdade e graça caminham juntas.
Quando alguém começa a viver sem negociar com antigos padrões, inevitavelmente surgem dias difíceis. Dias em que a vontade de voltar ao velho caminho aparece. Dias em que a disciplina falha. Dias em que a pessoa se sente frustrada consigo mesma. É nesses dias que muitos desistem, acreditando que não conseguem, que não são fortes o suficiente, que não nasceram para isso. Mas essa leitura é equivocada. Esses dias não são prova de fracasso, são parte do processo. A graça não elimina a luta, mas impede que a luta defina quem você é. Ela te lembra que você não é o seu tropeço, que você não é a sua recaída, que você não é o seu cansaço. Você é alguém em restauração. A sustentação do processo exige aprender a voltar rapidamente, não ao erro, mas à consciência. Voltar ao centro, voltar à verdade, voltar à dependência de Deus. Quanto mais rápido a pessoa retorna, menos força o ciclo antigo tem para se reinstalar. Porque ciclos se alimentam de desistência prolongada, não de tropeços momentâneos. Aqui, algo muito libertador precisa ser entendido. Deus não mede progresso por perfeição, mas por direção. Quando a direção mudou, o processo está em andamento, mesmo que o ritmo varie. O erro de muitos é confundir tropeço com retorno ao ciclo. Um tropeço reconhecido não reativa o ciclo. O que reativa o ciclo é a decisão de parar de confrontar. Enquanto houver confronto honesto, o ciclo não se sustenta. A graça mantém esse confronto vivo sem destruir a pessoa no caminho. Ela lembra que você não precisa se tornar alguém duro para ser alguém transformado. Pelo contrário, quanto mais o interior se organiza, mais humano, mais sensível e mais consciente você se torna. É nesse ponto que a fé deixa de ser pesada e passa a ser leve no sentido que Jesus ensinou. Não leve porque não exige mudança, mas leve porque não exige fingimento. A pessoa aprende a caminhar sem máscaras, sem promessas grandiosas, sem cobranças irreais. Ela caminha com constância, não com ansiedade. E é essa constância que impede que 2026 seja apenas uma repetição. Não a intensidade de um começo empolgado, mas a fidelidade de um processo sustentado. Deus honra esse tipo de caminhada, porque ela é real, porque ela é honesta, porque ela é possível de ser mantida ao longo do tempo. Existe um sinal muito claro de que a restauração interior começou de verdade, e ele não tem a ver com circunstâncias externas melhorando rapidamente. O sinal não é ausência de problemas, nem sensação constante de paz, nem respostas imediatas. O sinal é mais sutil, mas profundamente transformador. A vida para de girar em círculos por dentro, mesmo que por fora ainda haja desafios. Até aqui, falamos sobre confronto, verdade, silêncio, decisões pequenas, graça que sustenta. Tudo isso constrói algo que poucas pessoas percebem quando acontece. Uma nova estabilidade interior. Não é empolgação, não é euforia espiritual, é solidez. É quando você começa a atravessar situações que antes te quebrariam e percebe que algo mudou na forma como você reage, pensa e se posiciona. Esse é um dos momentos mais importantes do processo, porque é também o momento em que muitos se confundem. Eles esperam que, se Deus está restaurando, tudo ao redor deveria se alinhar imediatamente. Mas Deus não muda o cenário para provar que está agindo. Ele muda o interior para que você consiga atravessar qualquer cenário sem perder a si mesmo. Aqui, a frase eixo precisa ecoar mais uma vez, quase como uma lembrança silenciosa do caminho percorrido. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. Quando você confronta, algo muda na estrutura. E quando a estrutura muda, o ciclo perde força. Ele pode até tentar se repetir, mas já não encontra o mesmo espaço, a mesma tolerância, a mesma passividade, a mesma confusão interna.
É como tentar construir sobre um terreno que foi reorganizado. Não encaixa mais. Você começa a perceber isso em detalhes simples, em decisões que antes eram automáticas e agora são conscientes, em reações que antes vinham carregadas de culpa, medo ou raiva e agora vêm com pausa, em conversas que você deixa de evitar, em limites que você passa a respeitar, inclusive consigo mesmo. Essas mudanças não fazem barulho, mas elas mudam tudo. É aqui que a fé se torna madura. Não uma fé baseada em resultados imediatos, mas uma fé enraizada em alinhamento. Você percebe que não está mais tentando usar Deus para fugir da dor, mas permitindo que Ele te transforme enquanto atravessa a dor. Essa diferença muda completamente a experiência espiritual. Quando a vida para de girar em círculos, algo muito libertador acontece. O futuro deixa de ser ameaçador. Não porque você tem controle, mas porque você tem direção. E direção é muito mais importante do que controle. Controle gera ansiedade. Direção gera paz, mesmo em meio à incerteza. É por isso que, a partir desse ponto, o tempo começa a ser vivido de outra forma. Você deixa de olhar para o próximo ano com medo de repetição e passa a olhar com responsabilidade e esperança. Não uma esperança ingênua, mas uma esperança fundamentada no fato de que o interior está sendo restaurado. Isso não significa que você não vai errar mais. Significa que o erro não te define, não te puxa de volta para o mesmo lugar, não te faz desistir do processo. Você aprende a corrigir rapidamente, a ajustar a rota, a permanecer no caminho. E permanência é o que destrói ciclos antigos. Deus não está interessado apenas em te tirar de um problema específico. Ele está interessado em te tirar do padrão que gera problemas repetidos. E isso só acontece quando a ordem interior é restaurada. Quando o coração deixa de estar sobrecarregado. Quando a mente encontra clareza. Quando o corpo sai do estado constante de alerta. Quando o espírito volta a ocupar o lugar de governo interior. Esse é o ponto em que você começa a perceber que 2026 não precisa ser temido. Ele não precisa ser apenas uma continuação automática do passado. Ele pode ser um novo capítulo. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro, e mudanças internas alteram trajetórias externas com o tempo. Agora, estamos prontos para fechar essa jornada da forma correta. Não com pressa, não com frases vazias, mas com consciência, convite e continuidade. Talvez, ao chegar até aqui, você perceba algo simples, mas poderoso. Nada do que foi dito tem a ver com fórmulas rápidas ou promessas vazias. Tudo aponta para um mesmo lugar, o interior. É ali que os ciclos começam, é ali que eles se repetem, e é ali que eles também podem ser interrompidos. Ao longo dessa jornada, ficou claro que o tempo, sozinho, não transforma. Anos passam, calendários mudam, metas são refeitas, mas quando o interior não é confrontado, a vida apenas gira. Gira com novos nomes, novas datas, novas tentativas, mas com o mesmo peso. É por isso que a verdade que atravessou todo esse vídeo continua válida até aqui. O que não é confrontado hoje se transforma no mesmo ciclo amanhã. Deus não está interessado em te assustar com o futuro. Ele está te convidando a cuidar do presente, a olhar com honestidade para aquilo que vem te sobrecarregando, a parar de normalizar o que está te adoecendo, a permitir que a ordem interior seja restaurada, passo a passo, no ritmo certo, com graça e verdade, caminhando juntas. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa parar de fugir, precisa parar de adiar, precisa parar de chamar de fase aquilo que Deus já está apontando como ajuste. Porque quando o interior começa a se alinhar, mesmo que a vida externa ainda não tenha mudado completamente, algo essencial já mudou: a direção. E direção muda destinos. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir.
Qual área da sua vida está mais exausta hoje? Corpo, mente ou espírito? Escreve aqui nos comentários. Eu leio, respondo muitos e oro por vocês. Sua resposta pode ser exatamente o que vai ajudar outra pessoa a perceber que não está sozinha nesse processo. E se caminhar comigo aqui faz sentido para você, se esse conteúdo tem te ajudado a enxergar com mais clareza e a viver com mais alinhamento, se inscreve no canal. Não como um clique qualquer, mas como um compromisso com essa jornada de restauração interior, passo a passo, com profundidade e propósito. E se você quer continuar entendendo os sinais de Deus durante esse processo de restauração, assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele vai ampliar ainda mais a sua visão espiritual e te ajudar a seguir em frente com consciência e esperança.